Um dos problemas básicos com os quais a gente se defronta na atualidade, e sobre o qual, especialmente as primeiras aulas desse curso A Tradição Cristã, a gente refletiu bastante, é o problema da nossa cosmovisão. Então, pensando em termos de oração, nós, por causa da cosmovisão mecanicista, da física moderna, nós temos uma tendência a imaginar, a colocar Deus num lugar distante, né? Fora do universo. A partir de que lugar, desse lugar, ele rege o universo, ele nos observa, ele nos julga e etc. Mas é voz corrente dentro da tradição cristã que Deus também está presente no universo, né? A gente até poderia dizer, e quando a gente fala de Deus, sempre a gente fala de uma maneira analógica, não é? Já que nós não temos a experiência direta de Deus, nós poderíamos dizer, de uma forma analógica, que é o universo que está dentro de Deus, né? Conforme a expressão de São Paulo, nele vivemos, nos movemos e somos. E há uma oração que se reza na Igreja Melquita, na Igreja Ortodoxa também, se eu não me engano, se reza essa mesma oração, uma oração para o Espírito Santo, que diz assim: Rei Celeste, Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte e ocupando todo lugar. Então, a primeira dificuldade que a gente tem, e se você pegar os tratados sobre oração, todos eles colocam isso, quer dizer, o primeiro movimento da oração é colocar-se na presença de Deus, né? Tem, inclusive, uma famosa passagem de Santa Teresa no Caminho de Perfeição, em que ela diz para as irmãs, né? Ela escreveu esse livro para as irmãs do convento de São José, em que ela diz: bom, primeiro você fica sozinha, né? Você se recolhe lá na sua cela, mas no nosso caso, no nosso quarto, como o próprio Cristo diz, né? Feche-se lá no seu quarto e reze a Deus. E, estando sozinha, procure companhia. E essa companhia é o próprio Cristo, né? Que está presente no nosso interior também. Então, é esse voltar-se para Deus, ou seja, lembrar e, de uma certa forma, realizar essa presença de Deus. Realizar no sentido de tomar consciência dessa presença de Deus. Esse é o primeiro movimento da oração, né? Esse exercício do ato de fé, e talvez seja bom a gente agora falar um pouquinho sobre a fé propriamente, porque a oração, em essência, é um exercício. Quer dizer, em essência, a oração é um diálogo com Deus, não é? Como diz também a Santa Teresa, é um diálogo com aquele que a gente sabe que nos ama. Então, é um diálogo de amor, é uma busca de estar presente para Deus, como Ele está presente para nós. Há uma passagem de São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, em que ele define
o Evangelho, ele define o objetivo do Evangelho, o sentido do Evangelho é a revelação, o contato do próprio Espírito Santo. Né? Como o próprio Cristo diz, naquela passagem que ele fala sobre a oração, e diz, se vocês que são maus, né, e o filho vem e pede um peixe, o pai não vai dar um escorpião. Não é? E aí ele termina essa passagem dizendo, quanto mais o pai não negará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Então, a gente poderia, é uma das maneiras da gente definir a oração, como a súplica pelo Espírito Santo. É pedir o Espírito Santo, é pedir a fé, em outras palavras também. E o ato de fé tem essa característica que é ele para que ele se realize, é necessário o concurso do próprio Deus. Isso aí também está na tradição, muitos autores. É voz comum, né, no cristianismo, que para você fazer um ato de fé, você precisa do auxílio da graça, senão você não consegue, só com as suas forças, você não consegue fazê-lo. Então, a ideia, quer dizer, a gente confunde o ato de fé com acreditar numa proposição, numa fórmula, que é, essencialmente, Deus existe. Deus existe. Bom, há muitas provas da existência de Deus, inclusive. Né? Começando lá por uma prova pré-cristã, que é a do Aristóteles, que está no livro, se eu não me engano, no livro 12 da Metafísica. Você, pelo raciocínio, você chega à conclusão que é impossível que Deus não exista. Ou, dito positivamente, você chega à conclusão que Deus existe necessariamente. Mas isso é só uma conclusão mental, vamos dizer assim, de um raciocínio lógico. Né? E acreditar nessa proposição não é o ato de fé. O ato de fé é acreditar nessa realidade, acreditar que Deus existe. O famoso eu creio, Senhor. Né? E nessa passagem do Evangelho, quando não me lembro se é um publicano que diz isso, acho que não, é um homem, é um judeu que está pedindo para Cristo auxiliá-lo, né, curar o servo dele, e ele diz a famosa frase, creio, Senhor, na Vulgata está, mas ajuda a minha incredulidade. Geralmente a gente diz, creio, Senhor, mas ajuda a minha fé. Né? Mas, no fundo, é assim, a minha pouca fé. Mas no original, pelo menos no original de São Jerônimo, na tradução de São Jerônimo, não é nem pouca fé, é incredulidade mesmo. Então, nós vivemos nessa tensão aí entre aquele em nós que crê e aquele em nós que não crê, que duvida, que é a mente. A mente está sempre colocando problemas. Né? Então, quando você diz eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, está subentendido que quem nos ajuda, quem nos apoia, quem nos dá
a luz, vamos dizer, para crer, é o próprio Deus. Então, o ato de fé, que também a gente pode dizer assim, a progressiva aquisição do Espírito Santo, ou a progressiva ação do Espírito Santo na nossa alma, tem junto uma certa luz. Quando de fato você crê, você diz para Deus, né? Você se coloca na presença de Deus e diz: eu creio, Senhor. Esse ato de fé recebe uma certa luz e a gente, neste momento, vê, aspas, vê não no sentido físico, né? Mas a gente vê que Deus existe, está presente, está na nossa alma, está atuando na nossa alma. Não que a gente sinta isso sensivelmente, a gente não sente nada, né? Então, esse primeiro movimento, depois nós vamos falar, acho que não hoje, na próxima aula, sobre os chamados métodos de oração, que são métodos que começam quase como um renascimento. Antes disso, você não encontra essas formulações, né? Assim, passos para você fazer uma boa oração. É um método de oração, né? Que fundamentalmente a gente pode sintetizar seria fazer o sinal da cruz, né? Colocar-se na presença de Deus, aí fazer um exame de consciência, quer dizer, lembrar dos nossos pecados, da nossa fraqueza, né? Colocar-se, como diz Santa Teresa, quando lembrar quem está falando e com quem você está falando, né? Isso é o colocar-se na presença de Deus. Isso já traz esse movimento mesmo penitencial, né, de pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas culpas, pelas nossas distrações, esquecimentos do próprio Deus, etc. Depois, começar, e aí entram os métodos em geral, né? Você escolher determinado tema, determinado assunto, sobre o qual falar com Deus. Geralmente se indica para os iniciantes, e todos nós somos iniciantes, eu imagino, que tenha algum livro à mão, seja a Sagrada Escritura mesmo, sejam livros de meditações. Eu até separei uma sequência aqui de livros, mas vocês devem conhecer muitos, são muitos os livros que trazem meditações. Talvez um dos mais conhecidos seja o Filoteia, de São Francisco de Sales, onde ali tem uma série de 10 meditações. Tem também o de São Pedro de Alcântara, que também faz uma série de 10 meditações, que são modelos de meditações. Mas a meditação não é propriamente a oração. A meditação ela se inclui na oração como um meio de você progredir na sua vida espiritual e também progredir na sua vida de oração. Mas nós vamos falar disso mais tarde com mais calma. Aqui eu só estou fazendo essa breve síntese do que é a oração, né? O que esses métodos, tanto o método de Santo Inácio, o método do próprio São Francisco de Sales, tem aquele dos, como é que eles chamam? Agora escapou. Depois, na próxima aula, eu vou falar sobre isso. Essa meditação gera em você uma relação mais, vamos dizer assim, afetiva com Deus. Em momentos, você
surgem afetos, seja colocar-se, né, na presença, não, na mão de Deus, ou seja, seja feita a vossa vontade, né, colocar e dizer para Deus, faça-se como tu quiseres na minha vida, minha vida está nas tuas mãos, ou afetos de amor, de arrependimento, etc. Quando surgem esses afetos, dizem os mestres, a gente deve parar a leitura e dedicar-se a eles, dedicar a um diálogo, a um colóquio com o próprio Deus, né? Depois, quando isso se esgota, voltar à leitura. Aí depois esse seria o miolo da oração, né? O que depois, se simplificando, vai se tornar o que os mestres chamam de oração afetiva. Depois você teria, no momento final, você pede a ajuda de Deus, né? E você toma resoluções em relação à sua vida, mudanças que você percebe que precisam fazer, né? Ou seja, você toma resoluções, né? E pede a Deus que te apoie, né? Que te dê luz, que te dê força para cumpri-las. Depois você faz uma ação de graças, né? Agradecendo o concurso de Deus, essa presença mais dialogal, vamos dizer assim, né? Que acontece durante a oração e conclui. Então, a estrutura, vamos dizer assim, de uma oração para os principiantes, e em alguma hora nessas 4 aulas a gente vai falar dessas 3 vias um pouco, porque na tradição há sempre um progresso da vida espiritual, né? Que você vai passando da vida, vamos dizer, mais essa a via dos principiantes, que é uma via de purificação, de correção de erros, de abandono do pecado, etc., para uma segunda via, que eles chamam iluminativa, né? Em que você cultiva e reforça as virtudes, né? A vida de virtudes, a vida mais positiva, vamos dizer assim. E depois a terceira via, né? Que seria já a iluminativa, né? Onde você une-se, a unitiva, desculpa, em que você une-se, a tua oração já é uma oração de união com Deus, né? O que eu tenho observado é que a maioria das pessoas que eu conheço, cristãos que vão à missa regularmente, aos domingos, etc., e dias de festa, eles se restringem muito à oração vocal e não fazem essa meditação, quer dizer, não fazem o que a tradição chama de oração mental. O assunto é espinhoso porque esses termos são tomados pelos mestres espirituais com conotações um pouco distintas, segundo o autor. Então, isso às vezes fica um pouco confuso na nossa cabeça. E eu acho que esse é o primeiro ponto que nós deveríamos, sobre o qual a gente deve meditar para ir compreendendo. Alguém tem alguma pergunta aqui? Ou no chat? Se alguém tiver alguma pergunta no chat também, coloque aqui que eu estou com o chat aberto do meu lado. Dentro dessa perspectiva que eu estou falando, eu gostaria de ler aqui para vocês, ler com vocês, eu vou colocar aqui vou compartilhar a tela,
o capítulo do catecismo atual, esse catecismo que foi publicado por João Paulo II, sobre a vida de oração, para a gente fazer alguns comentários sobre isso. Então, vamos lá. A vida de oração. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Então, aqui ele já não está, se você pegar na Suma Teológica, quando São Tomás fala sobre oração, ele se refere lá particularmente à oração vocal, que, como a palavra diz, é a oração que é feita vocalmente, com a voz, que a gente ouve, a gente pronuncia. E esta oração, ela não pode ser feita a qualquer momento. Então, aqui, quando ele diz a oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento, ela está falando, ele já se refere à oração como uma espécie de diálogo não verbal, nem mentalmente, contínuo com Deus. A lembrança da presença de Deus, a gente poderia dizer, né? Que deve nos animar, nos fortalecer, né? Não só fortalecer, trazer afetos de aquelas os quatro sentidos da oração, né, tradicionais, né? Afetos de louvor, né, admiração, de louvor, de ação de graças, de arrependimento e de súplica também, né? Quer dizer, de acordo com o momento, quando a gente está vivendo uma situação qualquer e lembra de Deus, essa lembrança ela vem acompanhada de uma dessas quatro, vamos dizer, de um desses quatro pontos de vista, né? Você, por exemplo, vê um pôr de sol e admira a beleza dele e louva a Deus no seu coração, né? O adora pela sua magnificência, né? De ter criado, quer dizer, na beleza do pôr do sol você vê a beleza do próprio Deus e o louva por isso, né? Ou você tem uma tentação, né? Você vem a vontade de mentir para não ficar diminuído diante de alguém, né? E você pede a força para ser fiel, né? Para não cair em tentação, como diz o Pai Nosso, e assim por diante. Retomemos. Nós, porém, esquecemos-nos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Mas não se pode orar sempre, se não se reza em certos momentos por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e duração. Eu vou ler esses 3 parágrafos e aí a gente comenta. A tradição da Igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir a oração contínua. Eu disse que ia ler, mas eu vou parar e comentar já. Porque isso aqui é muito importante, é o que a gente estava dizendo. Quer dizer, não é possível que você tenha essa lembrança, né? É a famosa frase lá de São Paulo, orai sem cessar, né? Como é possível fazer isso no nosso dia a dia, com tantas tarefas, com tantas preocupações, né? Com a nossa fraqueza também, às vezes o sono, a preguiça, os nossos pecados, né? Os nossos vícios, para não dizer pecados, né?
Como é possível rezar incessantemente? Bom, só é possível se você dedicar algum tempo diário à oração propriamente dita, vamos dizer assim, sobre a qual é a que a gente vai falar mais nessas 4 aulas. Mas você vê que aqui no próprio catecismo, o autor está falando de 2 orações ao mesmo tempo, né? Porque ele não faz distinção na palavra quando ele diz, inicialmente, a oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Aí, no segundo parágrafo, ele diz, a tradição da Igreja propõe aos fiéis ritmos de oração, destinados a nutrir a oração contínua. É exatamente isso. Quer dizer, tudo que eu pretendo dizer aqui é o que a tradição ensina. Esse curso, no geral, chama-se A Tradição Cristã. Então, o que eu pretendo mesmo é simplesmente transmitir o que os mestres, o que a tradição, desde os tempos apostólicos, desde o próprio Cristo, vem transmitindo. E que nas últimas décadas parece que está um pouco mais distante do entendimento ou da mente dos cristãos, né? Então, quando você reza o terço, quando você reza a sua oração da manhã, e etc., os tempos de oração, né, que cada um de nós tem, seus ritmos de oração, seja ao longo do dia, seja ao longo do ano litúrgico, tem por objetivo, um dos objetivos principais, né, como ele diz aqui, nutrir a oração, nutrir esse diálogo constante com um Deus presente e vivo. Eu estava lembrando hoje à tarde dessa expressão, né, de conhecimento de Deus, né, que nós devemos buscar o conhecimento de Deus. Quando a gente pensa nisso, me parece, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas me parece que na nossa mente, na mente atual dos cristãos e dos homens em geral, né, no Ocidente, pelo menos, são os que eu conheço, a gente entende como um conhecimento discursivo de Deus, como um conhecimento, vamos dizer assim, por afirmações, por proposições. Deus é infinito, Deus é misericordioso, infinitamente, enfim, um discurso. Como se o conhecimento de Deus fosse um conhecimento, vamos chamar, livresco, ou erudito, ou estudioso, né? Mas Deus é uma pessoa. Então, o nosso conhecimento de Deus é análogo ao nosso conhecimento das outras pessoas. Pense nas pessoas que você conhece, né? Seus familiares, seus amigos, namorada, namorado, etc. Pessoas que você conhece bem. Você diz que conhece essas pessoas, não diz? Eu conheço fulano. Porém, esse conhecimento não é mental, não é discursivo. Ninguém, aliás, no nosso dia a dia, ninguém diz assim, eu conheço fulano, e o outro responde assim, então defina-o. Não é isso? Você não diz que conhece o Malé? Então me dê uma definição do Malé. Em relação a Deus, guardadas todas as infinitas proporções, é a mesma coisa.
Um conhecimento de Deus, ele vai sendo cultivado como conhecimento de alguém que age na sua vida. E cuja ação você muitas vezes percebe, não a ação propriamente dita, mas o efeito dessa ação, né? Claro, ele é invisível e transcendente também. Então você não conhece da mesma maneira que você conhece seu irmão, seu amigo, que tem um corpo. Mas você, quando você, mesmo seu amigo, tem algo de intangível ali. O que ele é propriamente é transcendente. Não é da mesma transcendência que Deus, mas é transcendente, não é isso? Quando você vê o seu amigo, você vê o corpo do amigo num determinado momento. Você não vê o seu amigo em toda a sua história, por exemplo. E, entretanto, você, de uma forma misteriosa, eu não saberia explicar isso, mas não precisa explicar. Eu acho que todo mundo tem essa vivência. Você capta a pessoa dele. Você se relaciona com a pessoa dele, você não se relaciona com o corpo dele. Você se relaciona através do corpo. E nós somos humanos, temos corpo, e pelo menos a maioria de nós ainda não é capaz de se relacionar com os santos diretamente, né, que estão no céu, sem corpo, né? O confessionário tradicional, que está desaparecendo também, muitas igrejas não têm mais aquele confessionário tradicional do Ocidente, né? Geralmente a gente se senta e, né, conversa diretamente com o padre, vendo o padre, né? Não estou nada contra isso, mas no confessionário tradicional nós temos aquela treliça, eu acho que chama, né? Aquele véu, né? Que ao mesmo tempo que nos revela o padre, nos esconde o padre ao mesmo tempo, né? Eu gosto de usar essa imagem também na minha relação, na minha tentativa de oração, né? Deus está presente, eu não estou vendo, tem um véu, mas Ele está me vendo. É um pouco que nem esses vidros, né, que existem, né? Por exemplo, em identificação de criminosos, né? Aqui que a gente vê na TV, né? Não sei se no Brasil se usa também aquele tipo de. Tem vários suspeitos, aí você põe uns suspeitos lá põe algumas pessoas que não são suspeitas, né? Para a testemunha identificar você, a testemunha, e Deus é a testemunha onisciente, né? Tá nos vendo, mas nós não o vemos. Ninguém jamais viu a Deus, diz a Escritura, né? Entretanto, Ele está nos vendo aqui e agora, Ele está ouvindo isso que eu estou dizendo, Ele está vendo vocês aqui e agora. A gente lembra disso muito pouco. Eu estou falando de mim, talvez vocês estejam mais adiantados na vida espiritual do que eu, mas eu vejo isso na maioria das pessoas, no comum das pessoas, a gente lembra desse olhar. Então, uma das coisas que eu sempre aconselho, já devo ter falado para vocês aqui ao longo dessas, acho que hoje é a 19ª aula já, se não estou dizendo pela primeira vez, lembrar-se que Deus está nos vendo. Quando você lembra disto, tem alguma luz aí, que é a luz da fé, que é a luz do Espírito Santo, que não é só pelos meus raciocínios aqui, mas que confirma isso para a gente. É claro, Deus está me vendo.
Então, isto, por exemplo, é uma forma de oração que os padres do deserto e no Oriente se usa com muita frequência, e no Ocidente também, só que nós estamos perdendo um pouco a nossa tradição, aliás, esse é o espírito desse curso, né? Tentar recuperar um pouco, né? Como está lá na divulgação, né? Tome posse de um tesouro que é seu. Quer dizer, nós temos um tesouro que é a nossa tradição, mas ele está um pouco lá abandonado, cheio de teia, no canto da sala, né? No canto escuro. E a gente fica preocupado com banalidades. E um desses é o que no Ocidente a gente chama de jaculatórias, né? Vem de jacula, que é flecha. Jaculatórias são como flechas que você lança para o céu, né? E que abrem, vamos dizer, né? Metaforicamente, abre. É como se o céu estivesse nublado, você lança uma flecha, faz um buraco ali na nuvem e entra um pouquinho de luz. E aí fecha de novo. Aí você. Outra jaculatória. Né? As jaculatórias são inúmeras. Geralmente são frases da Bíblia. Uma dessas, por exemplo, que eu citei há pouco, é: Eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Ele ajuda quando você pede. Nós perdemos muito esse. Eu dizia, os orientais têm. A mais conhecida é: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Eles ficam repetindo isso enquanto estão trabalhando, enquanto estão fazendo outras coisas, não só nos momentos específicos, né, formais de oração. E isto ajuda o que a manter o que o catecismo aqui está dizendo. Eu fiz questão de pegar este catecismo, que é o catecismo atual do Concílio Vaticano II, que é tão discutido, né? É pós-concílio. Então, o que eles estão dizendo aqui é o ensino da igreja hoje.